pessoal, vamos tratar de um termo hoje que é muito comum na área de assessoria de imprensa, que chama-se release mania. Esse termo foi especialmente cunhado por um autor chamado Gerson Moreira Lima. Ele escreveu inclusive esse livro aqui que chama-se Release Mania. É um livro que tem inclusive aqui na biblioteca da UniOeste, pode ser lido. É um livro que na verdade faz uma avaliação da quantidade e da qualidade dos releases que chegam hoje até as redações brasileiras. O que ele explica é que durante após o período da ditadura aqui no Brasil, mais ou menos ali no final da década de 60 e já começo da década de... passou a década de 70 e depois entrando um pouco mais ali na década de 80 especialmente, as redações começaram a receber muito material institucional. Isso aconteceu porque, de certa maneira, durante a ditadura, várias assessorias governamentais foram formadas e elas continuaram agindo forte depois da ditadura. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho aqui no Brasil mudou muito para esse campo empresarial e muitos jornalistas de redação começaram a enxergar nas assessorias um filão de trabalho muito mais atrativo, inclusive porque se pagava muito mais e também se tinham muito mais benefícios, trabalhistas do que nas redações. Então esses jornalistas começaram a trabalhar como assessores ou então abrir assessorias terceirizadas. Essas assessorias, junto com essa abertura democrática, elas fizeram com que as redações começassem a receber muitos releases, de uma hora para outra. Isso chamou-se então, esse fenômeno foi chamado então de release mania. E o autor aqui, o Gerson França, ele coloca que, obviamente, que lá nos Estados Unidos, o release, quando ele foi criado, ele não foi criado para ser, obviamente, uma notícia final, mas sim uma sugestão de pauta, para os jornalistas, para as redações poderem utilizar isso conforme os interesses dele, ou se houvesse o interesse do público desses veículos jornalísticos. Acontece que aqui no Brasil, esse modelo foi importado e foi deformado também, porque ele começou a ser enviado para as redações como notícia final. Então isso acabou, na verdade, desvirtuando muito o que a gente entende hoje pelo release. Esse fenômeno foi muito comum na década de 80 e na década de 90. Eu lembro bastante que quando eu trabalhei em redação de jornal impresso e também já nos anos 2000, quando eu trabalhei muito mais na área de TV, eu recebia muito release, mas muito mesmo assim. Eram releases que vinham o tempo todo e não havia ali uma segmentação de público. Como não havia segmentação de público, ou seja, o assessor de imprensa não conseguia estabelecer muito bem para quem que ele ia mandar, ele acabava pegando um mail inteiro de uma emissora e mandava release até mesmo para quem não precisava receber aquele release. Então, por exemplo, eu trabalhava com o SPTV segunda edição na época, que hoje é o Fronteira Notícias segunda edição. O meu jornal era extremamente factual e eu recebia, por exemplo, muitos releases de bem-estar, saúde, a questão mulher, diversidade, enfim, eram assuntos que não eram importantes, mas eles não cabiam no meu telejornal. Quer dizer, aquilo entupia a minha caixa de e-mail, o tempo todo, e eu ficava sempre muito esperto para ver o que eu ia abrir e o que não ia. Muito passava, ou seja, às vezes alguma notícia importante acabava passando junto e eu acabava perdendo por isso mesmo, ou seja, esse material acabava se perdendo nas caixas de e-mail dos jornalistas. Olha só que coisa interessante, Então a gente tem a gente teve um processo nesse período do jornalismo empresarial brasileiro, um processo de adaptação. Hoje em dia, a release mania já é uma situação até certo ponto ultrapassada, porque a gente não trabalha mais somente com release. A gente vai ver mais para frente, em outra aula, que a assessoria de imprensa possui uma série de produtos e serviços que vão muito além do simples release. Hoje em dia também nós estamos falando aqui de plataformas multimídias, de produtos multimídias, e que hoje não dá para ficar falando que a gente vai trabalhar assessoria de imprensa somente com um texto, que vai ser enviado por e-mail. Então, gente, vamos nessa, vamos entender assim que o Release Mania foi uma grande
um grande fenômeno que aconteceu no final dos anos 70 e começo dos anos 80 principalmente, vagou muito forte durante os anos 90, mas nos anos 2000, com a internet e tal, ela perdeu um pouco da sua força. Mas release mania significa basicamente o envio em massa de releases para as redações, o que acabou deturpando até um pouco a imagem que o assessor de imprensa tinha nas redações, né? Porque quando você recebe muito em excesso, você começa a ficar marcado por aquilo também, beleza? Mas a ideia é essa. Eu queria só colocar aqui, ó, no livro aqui do Gerson Moreira Lima, tem uma frase aqui que é do professor, quer ver? Que é do próprio Gerson Moreira Lima, que diz o seguinte: a atividade jornalística é marcada por conflitos que se expressam em toda a sua trajetória. Conflitos entre o Estado e as empresas que comercializam as notícias, conflitos entre editores e os anunciantes, conflitos entre os cidadãos que protagonizam os acontecimentos e os meios de difusão, conflitos entre os patrões e os jornalistas e muito mais. Ou seja, a nossa área de assessoria tem esses detalhezinhos, tem essas lutas. A gente viu há pouco também, tem aquele detalhezinho de quem era o pai da assessoria, de quem era a autoridade para se fazer assessoria de imprensa, se eram das relações públicas ou se eram dos jornalistas. Quer dizer, há sempre nessa área muito conflito, e a gente vai aos poucos destrinchando isso em nome de um ensino legal da assessoria de imprensa para vocês. Beleza? Valeu, até o próximo!